Olá, queridos colegas da educação. Olá, sociedade friburguense. Vamos para mais um episódio nesse mês de maio e, como eu tenho falado, um mês especialíssimo. O mês do Dia das Mães, o mês de aniversário da nossa cidade Nova Friburgo e, para fechar com chave de ouro, o mês do meu aniversário. São 54 anos muito bem vividos, ao lado da minha família, dos meus filhos, e que eu só tenho a agradecer a Deus. E para o episódio de hoje, eu trouxe não só uma profissional do direito exemplar, mas também uma amiga, uma pessoa que no ano de 2022 abraçou um projeto meu, dando uma palestra extremamente técnica na Universidade Estácio de Sá, e também estivemos juntas em que prestou todo o seu conhecimento palestrando na Câmara Municipal a respeito do assédio moral, da mulher. Doutora Aline Spinelli, é uma imensa satisfação recebê-la aqui em mais um projeto meu. Muito obrigada pelo seu aceite e seja muito bem-vinda. Cristina, é uma grande alegria poder estar aqui nessa bancada ao seu lado, começando 2025, e conte comigo naquilo que me couber, porque é com grande alegria que eu compartilho com você essa caminhada em Nova Friburgo. Eu tenho falado, doutora Aline, muito sobre sororidade, estávamos conversando agora nos bastidores sobre isso. A sororidade é uma palavra que eu trouxe para a minha vida nesse ano de 2025, é a prática de mulheres que aplaudem o sucesso de outras mulheres, que têm conversas e assuntos inteligentes e projetos para alavancar dentro da sua posição social, seu destaque, ou até mesmo dentro da sua posição financeira, outras mulheres que querem brilhar. E a senhora, para mim, é um exemplo assim maravilhoso disso, não só nas suas atuações, nas suas palestras, como também dentro da advocacia. Eu vim de uma família de parentes advogados, convivi e convivo dentro do direito. Tive, assim, um sonho realizado através do meu filho, que está cursando Direito na Universidade Estácio de Sá, está começando agora. E a senhora atua numa área que é difícil, que é o direito criminal. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua carreira, o porquê o direito, o porquê começou nessa... Eu vou dizer que é uma aventura, né, o direito criminal. E como hoje a senhora, depois de tantos anos de experiência, inclusive em tribunais de júri, a senhora se coloca e se posiciona como uma mulher, uma profissional do direito. Ótima pergunta, Cristina. Começamos com chave de ouro. Com relação à sororidade, é um assunto que eu tenho falado muito desde março, né, quando a gente começou a comemorar o Dia Internacional da Mulher. Muito se fala, né, em empoderamento, em feminismo e sororidade. Só que o que eu tenho para dizer é que virou uma hashtag vazia, né? Muitas mulheres começaram a levantar essa hashtag sem de fato entenderem o quão mágico e transformador e sanador é realmente você executar o verbo da sororidade. A sororidade é quando uma mulher ela dá as mãos para a outra e salva a outra e cura a outra, sem rivalidade, sem destratar, acolhendo e dando forças, porque é através, seja do feminismo ou da sororidade, chame como você preferir, é através dessa união de forças, como se fossem rios. Quando as águas se juntam, quando mulheres de verdade se juntam, elas tomam uma proporção que fica imbatível, inabalável. E a partir dessa junção de mulheres, que aí então aquela mulher que precisa enfrentar um processo, percorrer um caminho de denunciar, seja violência doméstica, seja violência no âmbito de trabalho, seja assédio moral, seja assédio sexual, ela tendo uma outra mulher que segura as mãos dela,
Seja ela uma advogada, uma amiga, uma assistente social, uma psicóloga, uma promotora de justiça que a ouve, uma pessoa que tenha algum tipo de força para levantar aquela mulher, para que aí, a partir de então, ela tenha forças para reunir o que precisa, porque não basta ser vítima, só para complementar o raciocínio, mas eu vou Sim. responder a pergunta. Não basta você ser vítima e ir a uma DEAN ou ir a uma 151, uma DPI e fazer uma denúncia. Você precisa, antes disso, se fortalecer, se municiar de uma série de coisas, de requisitos, para que então você consiga obter sucesso naquilo que você precisa, dentro do devido processo legal. Mas a questão da sororidade, para mim, é o que há de mais belo e de mais mágico. Mulheres que se ajudam, e não é uma coisa comum, principalmente em Friburgo. Eu já fui muito mal recebida por mulheres dentro da Câmara, em algum dos momentos que eu fui lá. Então, a gente precisa botar o dedo na ferida e falar a verdade, né? Nem tudo é um mar de rosas, nem todas as mulheres estão aqui para ajudar as outras. E aí que chega o ponto que Cristina falou. Eu escolhi o direito depois de ter feito artes cênicas, ter mergulhado dentro das artes, dos sentimentos, dos sentidos, dos aromas, das poesias, e aí escolhi o direito por conta da minha família, do meu pai e da minha irmã. Minha irmã é delegada de Polícia Federal e meu pai, depois de ser bancário, auditor, ele fez o estudo do direito. E aí eu me apaixonei numa conversa de almoço com vinho, me apaixonei pela poesia e principalmente por poder ser a voz daqueles que não têm voz, a voz dos excluídos, a voz dos invisíveis, né? Porque quando você atua na esfera criminal, muitas das vezes você vai advogar para um pobre, para uma pessoa que é julgada pela cor da pele, ou é julgada pela falta de conhecimento. E aí o advogado, ele dá voz àquele ser que era invisível para a sociedade. E foi essa paixão, esse sacerdócio, que me levou a atuar nos tribunais de júri e a abraçar a advocacia criminal. Hoje eu já caminho outros caminhos. Continuo uma apaixonada pelo tribunal do júri, pela defesa das excluídas e dos excluídos. Os homens também precisam ser olhados. Claro que a gente precisa destacar que essa caminhada legislativa, quando veio a Lei Maria da Penha, quando trouxe também recentemente a figura do feminicídio como uma qualificadora do delito de homicídio, Lei Carolina Dickmann, Lei do Maranhão, enfim, dezenas de leis para protegerem as mulheres em suas vulnerabilidades. Isso faz com que a gente devolva para a mulher um pouco de reparação histórica em tantas décadas, e até hoje a mulher ela continua precisando ter um holofote voltado para ela, porque é a mulher que determina o futuro de uma sociedade. Ainda que tenhamos um prefeito, homem, independente de ideologia, se é que ainda existe direita e esquerda, mas ainda que tenhamos pessoas no poder executivo e legislativo, em sua maior parte homens, é a mulher mãe, que é o discurso que Cristina, ao postar na rede social, me fez procurar por ela alguns anos atrás. A mulher que é mãe, ela tem o poder de moldar aquele jovem, aquela criança, que vai ser o futuro da nossa cidade, da nossa sociedade. Então, é a mãe que vai ali cuidar do solo em que a gente pisa. Se os filhos das mães não forem bem tratados, nós não teremos uma sociedade saudável. Se nós, mães, se a gente tiver respeito, carinho, aconchego e segurança, a gente vai passar esse aconchego, essa segurança e esse carinho para os nossos filhos. E os nossos filhos não serão os algozes que cometerão crimes daqui a 10, 20, 30 anos. Então, cuidando das mães, a gente cuida do futuro da nossa sociedade.
Por isso que o meu discurso é muito voltado para as mães, porque são as mães quem transformam o mundo. Só elas. E é para elas. E nós estamos no mês das mães, Pois né, é. doutora Aline? A gente teve essa dádiva de ser mãe. Exatamente. Todos os dias eu agradeço. Eu sou mãe de 3 filhos e todo dia eu agradeço porque eu consigo ver hoje nos meus 3 filhos um pouco de mim em cada um. Cada um herdou algo meu, que não seja físico ou talvez emocional. E hoje, quando o meu filho escolheu a carreira do direito e que eu vi ele me dar essa decisão, falou: mãe, eu não quero ir para a carreira militar, eu quero ser advogado. Eu, que sou sobrinha de um grande criminalista, que é o Dr. José Cláudio Marcos Barbosa, que foi casado com a irmã mais velha da minha mãe, e é um nome que até hoje é muito bem quisto em nossa cidade, foi patrono aí de grandes tribunais de júri. Eu tive a honra de assisti-lo. E meu tio, com aquele sotaque nordestino, né, um ex-militar da Marinha, hoje já está na idade de 93 anos, mas extremamente lúcido. Eu nunca poderia imaginar que, mesmo não tendo convivência contínua com os meus parentes, eu teria, dentre os meus 3 filhos, um filho vai se tornar um advogado, pode se tornar lá na frente um jurista, né? Eu não sei o que ele vai pretender. Mas eu gostaria, doutora Aline, assim que pensei em lhe fazer esse convite, e sou muito grata pelo seu aceite, por sua presença, que muito me honra aqui, não só pela mulher que é, pela profissional e por essa sua acessibilidade, que se permite estar apostando em novos projetos de mulheres. Algo tem sido muito latente no serviço público, que é o assédio moral. E o assédio moral, ele entra em confronto, muitas das vezes, o funcionário concursado, ele sofre o assédio moral, ele tem aquele temor, principalmente a mulher. Eu faço parte de uma classe que a maioria são mulheres, a educação. Nós estamos numa cidade que 53% dos votos são das mulheres. Então, estamos numa cidade aí extremamente feminina, né? Infelizmente, nessa legislatura agora, nós tivemos menos 2 mulheres na Casa Legislativa para nos representar. E o assédio moral é algo que eu passei como funcionária pública da área de educação e tenho muitas colegas que sofrem. E o que eu queria pontuar com a senhora agora é a respeito de um stories seus recente que vi na página de uma amiga que temos em comum, que é a Juliana, que já me deu a honra de estar aqui, que é sobre o olhar do judiciário a esse respeito. Porque o que ocorre? Vou tentar trazer para o figurado. A funcionária sofre o processo administrativo e ela tem ali, depois, independente da sentença, caminhos no judiciário para essa reparação, que foi o que a senhora falou com muita propriedade no início da nossa conversa. E muitas das vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Nesses stories que assisti seu recentemente, a senhora fala com muita propriedade, gostaria, se possível, que frisasse isso, que conversas de WhatsApp, prints de tela, isso é crime dentro do judiciário. Sim, olha, o judiciário, ele é um poder inerte. Ele não age se não for provocado, tá? Então, o legislativo já atuou nesse sentido. Nós temos os artigos do Código Penal e de leis especiais. Não vou entrar em detalhes para não ser enfadonha, mas em apertada síntese. Com o advento do WhatsApp, muitas pessoas tiveram aquele vício, né, de criar grupos, até para facilitar, né, a comunicação dentro de um ambiente, um condomínio, uma secretaria, uma empresa pública ou privada. Só que o judiciário começou a ser constantemente acessado por litigantes compulsivos, por pessoas o tempo todo pleiteando dano moral e dano material por conta de qualquer conduta. Claro que existem os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação, os crimes cometidos através da internet
e os crimes cometidos pelos meios de comunicação. E o que a gente tem visto muito nos últimos anos são pessoas que participam de grupos ou de uma conversa privada e ela pega aquela conversa privada entre ela e uma outra pessoa ou de um grupo e divulga aquele conteúdo que, em tese, seria um segredo. Sim. Você só pode divulgar uma conversa privada se todos que participaram dela estiverem de acordo, consentindo, tá? Ou para você juntar em uma defesa, num processo em que você esteja sendo acusada e você precisa se defender, e aí você vai pedir licença, vai avisar e vai juntar aquela conversa. E aí o judiciário ainda vai analisar, tem que preencher uma série de requisitos. Porque toda hora chegava processos com print. Então, printar a conversa e encaminhar print ou áudio ou vídeo de conversa privada é crime. É crime. A gente não pode fazer isso, tá? Uma coisa é você pegar uma receita de um bolo e encaminhar. Agora, você pegar um conteúdo em que uma outra pessoa ali está falando, está confessando, está desabafando, está comunicando alguma coisa nesse diálogo, isso é crime. Isso não pode ser feito, podendo responder tanto na esfera criminal, também na esfera civil. Esfera civil é quando a gente fala em dano moral, em dinheiro, em reparação patrimonial, financeira, por dano material, dano moral, e os crimes que o Código Penal tem lá elencados, centenas. Nós estaríamos aí, doutora Aline, citando a Lei Carolina Dickmann, né, que foi uma atriz que teve as suas imagens íntimas. A Carolina Dickmann, ali, o crime é invadir o dispositivo. Sim, é diferente. Pode até ter sido isso também. Okay. Mas ali alguém invadiu. Eu estou até com alguns casos de meninas que foram vítimas, uma de um ex-namorado e a outra de um profissional de loja dessas que conserta celular, de pessoas que invadiram... Que também é crime. Que é a lei Carolina Dickmann, que é invadir o dispositivo. Se eu não me engano, a Carolina Dickmann, ela botou um notebook para consertar e a pessoa invadiu ali e pegou as fotos dela. E aí você vai ali ter uma pessoa que pode invadir um ex-namorado que invade o seu dispositivo através de inúmeros... Assim, o hacker, ele tem várias formas de acessar e acessa você, ou divulgando ou não, invadindo o seu dispositivo é crime. Independente se você divulgou fotos ou conversas, a invasão de qualquer dispositivo já é crime. E a divulgação também. Aí vai uma série de crimes em concurso material. Sim. E isso, infelizmente, doutora Aline, tem sido uma temática muito debatida. Eu debati ela mês passado com a estreia desse projeto do podcast. O podcast De Frente com a Verdade, ele é um grito por justiça, porque hoje eu sou uma perseguida política, não tenho vergonha nenhuma em dizer isso perante a sociedade. E eu me senti num momento do ano de 2024 tão constrangida, imprensada e coagida, que eu comecei a me questionar também por que tantos anos dedicados à educação, por que tantos anos que eu estudei, que eu investi nas minhas graduações, que eu investi em cursos de capacitação, que abracei agora como inúmeras, milhares de colegas a inclusão, que é um assunto delicadíssimo e nós, professoras, temos sofrido muito com isso, porque quando a inclusão explodiu, o movimento, aqui eu não estou de forma nenhuma falando nem das mães e nem das crianças, para nós da rede municipal, ela veio muito rápido e não nos foi fornecida uma capacitação. São cursos muito caros. Inclusive, alguns cursos eu tive que fazer em São Paulo. A sorte que eu tenho um tio que reside lá, porque eu não tinha conhecimento nenhum. Ao entrar numa turma, eu recebi uma aluna cega. E eu tinha que fazer a aplicabilidade pedagógica de uma turma de 4º ano. Ela tinha que passar por avaliações, ela tinha que estar ao nível do conteúdo, não é por ela não ter a visão que ela iria ser tratada como, entre aspas, um bebezinho. E vocês são preparados para atuar em Libras? Não, nós temos que pagar esses cursos. Tá? Isso eu falo para a senhora na esfera municipal, que é a esfera que eu atuo.
Então, após a pandemia, a gente teve que correr contra o tempo. E os professores raízes, não desfazendo dos novos colegas, nós temos assim aquela grande preocupação em fazer um trabalho de excelência. E o meu trabalho começou a ser confrontado com o meu posicionamento político. A Cristina, professora, passou a ser observada como uma pessoa, uma mulher que gosta de política, e no meio político a mulher já não é muito bem vista, né? Quando a gente chega assim na Casa Legislativa, as pessoas reparam mais a estética, né? Mais a roupa, mais isso do que o que está aqui, que a gente quer passar, né, doutora? Só que a gente precisa frisar que não tem como viver em sociedade, principalmente dentro da educação, sem falar de política, porque tudo é política. Sim. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, quando a gente está sonhando, tudo é política. Sim. Política é o ônibus que passa ou não passa na nossa porta, é a professora que sabe ensinar em Libras ou não sabe, é o leite que chega ou não chega estragado na sua casa ou na creche, é o valor da passagem de ônibus, enfim, poderia ficar aqui até às 18 horas falando o que é política, ou seja, tudo é política. Sim, sim. Então eu comecei a vivenciar esse rodamuinho, que eu não vou entrar em detalhes, que não vem ao caso. E a partir daí, doutora Aline, chegou a um ponto de eu ter a minha vida pessoal invadida. Eu montei um grupo, se chama Ação na Educação, porque no período pandêmico nós não tínhamos como nos comunicar. Sim. Então nós começamos com 30 professores, hoje eu tenho 3.570 professoras, não só do município de Nova Friburgo, mas de outras cidades, como Bom Jardim, Sumidouro, mas é um grupo privado dentro do meu WhatsApp, ou seja, eu não dou o meu número de celular para qualquer pessoa. E a aprovação para se ingressar nesse grupo depende da permissão que eu concedo no WhatsApp, né, na comunidade, que é fechada. E meu posicionamento ali é um questionamento com o sistema, não com pessoas. Sim. E esses áudios começaram a ser levados ao alto escalão da administração pública, e eu comecei a me ver envolvida com questões que, ao invés de serem do meu laboral, que é dar aula, que eu prestei concurso público para isso, ter a minha vida, o meu posicionamento político, minha própria opinião como cidadã, como mãe, como uma pessoa democrata, que acho que todos nós temos direito a expor o nosso pensamento, a ter uma faixa invisível para que eu me calasse. E num momento de grande angústia, doutora Aline, eu rascunhei esse projeto que está aqui, agora, ao vivo, que eu digo, ele nasceu e que eu tenho o privilégio, nesse momento que estamos, de recebê-la. Porque, como o próprio título já diz, que é um título forte, de frente com a verdade, nós somos muito ágeis em atacar as pessoas, em apontar os erros dela, mas será que quando nos olhamos diante do espelho, quando a gente acorda assim, desperta, a gente consegue avaliar no que a gente está errando? Até onde vai o nosso limite, porque a partir do momento que eu ultrapasso, eu estou desrespeitando o outro. E até quanto vale a pena você invadir a vida das pessoas? A senhora é mãe e eu também, graças a Deus. Nós temos família, né? Marido, filhos. Isso acaba atingindo e respingando na nossa vida pessoal. Então, eu passei a ser, não porque quero, mas me colocaram assim, uma voz de respeito aos meus colegas, porque eu passei a praticar sem saber o que era sororidade. E a receber também situações e questões, e procurar amigos da área da advocacia, procurar amigos da área de psicologia para ajudar esses colegas. E isso não ficou sendo muito bem visto. E quando eu fiz a passagem agora para o ano de 2025, eu rascunhei esse projeto, que é patrocinado por uma mulher, que é a escritora Elisa Lemos, uma mulher que praticou a sororidade comigo, e disse assim: Cristina, eu acredito em você, vá em frente. Eu estou aqui para segurar a sua mão. E você vai ser a voz na sua cidade, ou onde alcançar esse projeto,
para outras mulheres, porque eu te dei o caminho, você trilhou ele e você agora vai fazer o mesmo com outras pessoas. É a chamada qualidade que eu trago muito em mim, que é a gratidão. Não é? Então, doutora Aline, quando eu pensei em convidá-la, que muito me honra, mais uma vez quero deixar isso bem claro a todos, eu pensei justamente isso, que a senhora pudesse passar essa mensagem hoje de que nós não estamos sozinhas. O judiciário, ele não está, mesmo tendo toda essa aclamação, mas ele está ali também para julgar o que é certo. Se temos um fato de invasão, né, de um telefone, isso é considerado um crime dentro do judiciário, você pode estar aqui num conflito administrativo, mas você tem que provocar o judiciário. Sim, são coisas totalmente independentes. Você tem que se posicionar. São coisas, ritos independentes, leis independentes, são outros caminhos. O fato de você responder um processo administrativo, disciplinar, é uma questão que envolve ali a administração. É claro que você pode fazer sua defesa, você tem direito à defesa, mas ali é um ato completamente apartado do processo do judiciário. Não talvez seja por causa da força do judiciário que toda vez que alguém está respondendo a um PAD e começa um processo na justiça, o PAD é suspenso ou arquivado. É muito importante a senhora dizer né? isso. Ele é suspenso ou arquivado. Para esperar que o judiciário, se for tratar do mesmo assunto, das mesmas partes, se posicione. Então, são coisas completamente diferentes. Se você se sente vítima, se você acha que você precisa procurar um advogado e recorrer ao judiciário, ainda que você esteja num PAD, seja como testemunha, como vítima, enfim, como autora, você pode e deve, até porque a gente tem que ficar atento para os prazos, a prescrição e a decadência. Nós temos prazos, tudo tem prazo. E quando você ingressa no judiciário com provas, preenchendo os requisitos que a lei impõe, você vai ter uma resposta, você vai ter ali o Ministério Público fiscalizando e vai ter um juiz togado que é totalmente desvinculado do executivo, ele é independente, para ele poder atuar e julgar com imparcialidade aquela questão. É o princípio da imparcialidade, é algo que a gente tem conversado bastante também. Eu converso muito com as minhas colegas da educação, né? Elas entenderem que o Poder Judiciário, ele não se deixa atingir por essas questões da política, né? E ele precisa ser provocado. Sim. Ele é inerte. O juiz é inerte. As pessoas precisam se posicionar. Exatamente. Né, outra questão, quando pensei na sua vinda aqui, e que a senhora colocasse isso como uma mensagem. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos saber exatamente onde estamos sendo lesados e quando eu provoco uma primeira ação, eu desencadeio diversas outras. É como se eu servisse é um farol, né? Eu acendo aquela luzinha e eu vou puxando e encorajando outras mulheres que estão... Nem todo mundo tem esse jeitão que eu tenho, né? Cada um de nós temos personalidades. Nem a disposição que você tem, nem a coragem. Sim, né? Sim. E muitas pessoas, além de não terem essas características de coragem e disposição, elas adoecem. Sim. E a doença, ela deixa a pessoa incapacitada, ela fica amarrada. Sim. Então, por isso que eu falo sempre de uma rede de apoio anterior aos atos de denunciar, para que ela se fortaleça, tenha mais conhecimento, tenha mais profissionais ao lado dela, para juntos assumirem essa caminhada que é do devido processo legal. Sim, e a senhora fala uma coisa no início do nosso bate-papo, a respeito dessa rede de apoio, quando você está fortalecida, você ir à luta. Eu hoje me sinto extremamente fortalecida, porque eu estou aqui. Nunca imaginei
queria... Não sou catedrática na comunicação, mas eu tenho recebido bastante elogios. Estar aqui um dia, realizando esse projeto, né, doutora Aline? E, para mim, estar aqui é porque eu tive todo um preparo lá atrás, de uma rede de apoio, porque não fazemos nada sozinhos. Além de Deus, é claro, porque Ele que permite tudo. Né? E hoje, eu, através de programas que faço e de convidados que recebi aqui no mês passado, eu já tive notícias maravilhosas que refletiram na vida de colegas que estavam passando por angústias, estavam adoecendo. O burnout é uma doença que apega muito a nós, do magistério. A questão do burnout é uma questão que deve ser dita, deve ser falada, deve ser explicada. E é muito importante mesmo esse trabalho de semear que você assumiu de forma corajosa, trazendo, ampliando, né, a conversa a quem estiver te assistindo, porque às vezes uma mensagem sua, um comentário, um esclarecimento muda a vida de uma outra mulher. Sim. Salva, cura ou abre portas para que ela consiga recuperar a dignidade, a integridade física e, o mais importante, a integridade psicológica, né? Que é o que a gente não vê e é o que mais mata, né? Friburgo é campeã nos índices de suicídio. De depressão. É uma cidade que as pessoas estão muito doentes, doenças como depressão, síndrome do pânico, burnout. E essas doenças são doenças que são pouco faladas porque as pessoas têm vergonha de falar de doença mental, né? A pessoa não tem vergonha de falar que toma um remédio antibacteriano, né? Uma amoxicilina, mas tem vergonha de falar que toma um remédio para depressão. Então, precisamos também desmistificar e mostrar que todas nós precisamos cuidar da questão da doença mental para que possamos ser mães, profissionais e cidadãs plenas, que possamos, com isso, ter força para buscar conhecimento político, para buscar forças para ter engajamento ou fiscalizar o trabalho do judiciário, do legislativo e principalmente do executivo, né? Através dos nossos vereadores, através da Câmara, porque todos nós somos as pessoas que contribuímos para o salário de todos esses poderes, de todas essas esferas. Então, a gente não pode ter vergonha, a gente precisa ter saúde e coragem. Agora vamos falar um pouquinho, doutora Aline, sobre a sua participação lá com o Zuri. Nós temos aí um amigo em comum, Zuri. Sim. Zuri, um beijo para você, querido. Zuri teve a honra, eu vou dizer, porque Zuri conviveu na minha casa com a minha mãe, Maria Tereza Guime. Nós estamos no mês do Dia das Mães e a minha mãe, eu gostaria de ser... Acho que consegui ser um pouco do reflexo dela, uma mulher muito corajosa, uma mulher muito sociável, que gostava de agregar, de receber as pessoas na casa dela, de ali servir, ornar desde a melhor comida até toda aquela recepção que um bom anfitrião sabe fazer, né? E eu conheci Zuri na Câmara, e Zuri ainda teve essa passagem na minha vida de pegar aí os anos finais da minha mãe, que foi uma mulher que fez advocacia, mas não atuou, mas sempre se envolveu com política. Fundou aqui em Friburgo o diretório do PT, antigo PTB, trabalhou com a ex-deputada Sandra Cavalcante e sempre esteve à frente de eventos voltados para a mulher. Então, eu acho que eu herdei um pouco isso dela. Isso me despertou um pouco. Inclusive, eu clareei o cabelo em homenagem a ela, mãe, que é uma forma de trazer essa memória afetiva. E Zuri assim, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, não só pelo trabalho que ele desenvolve como apresentador imparcial e pela facilidade de comunicação e de conhecimento que ele tem em todas as esferas de Friburgo, como também pelo cavalheirismo.
né? Hoje em dia, você encontrar homens que sabem tratar com respeito e cavalheirismo uma mulher é raro. Zuri é um lorde. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa experiência de vir para o lado de cá. Eu conheci o Zuri num convite para ser entrevistada há uns 6 anos atrás, ou 7, para falar sobre Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica, medida protetiva, para esclarecer tudo aquilo que ele sentia muita carência de falar. E aí, desde então, ele me convidou para assumir um quadro que eu a mantive pelo período da pandemia, que era o Opinião Pública, um quadro semanal que eu falava muito sobre justiça, sobre lei, sobre política, sobre maternidade, sobre poesia. E aí depois me convidou para ser a sua parte, né? E assumir a bancada do Cidade Real, apresentando o programa com ele, o que eu faço com muita alegria. Espero que eu tenha saúde e disposição para continuar, porque o Zuri é imortal. E foi um caminho que eu me apaixonei, que é o da comunicação, que eu já vinha do teatro, eu já gostava de fazer esse contato com outro ser humano, falando de poesia, falando sobre vida, falando sobre dor, falando sobre alegria, e descobri ali um caminho que eu quero continuar caminhando e ajudando e falando coisas que possam de fato fazer a diferença sem ser mais do mesmo. Sim. E teremos assim futuramente talvez a senhora também como escritora? Quem sabe, né? Tudo é possível. Acho que a senhora teria muito a passar também nessa área, não só dentro do direito, dentro da área que a senhora atua, né? Como também sobre toda essa questão da comunicação, esse despertar, né, na comunicação, porque a comunicação realmente, como a senhora disse, é apaixonante. Né? E acredito que, assim como eu, a senhora é uma mãe apaixonada. Né? Eu acho que os filhos, no caso eu tenho 3, a senhora também é mãe, eles são aquele momento do nosso refúgio, da nossa luta por termos um estímulo. Eu vou voltar para casa e eu quero deixar um legado para os meus filhos. É isso que tem me inquietado nesses últimos momentos. Quanto mais a idade vai chegando, doutora Aline, eu tenho me inquietado sobre esse legado que eu vou deixar para os meus filhos. Quando eu fiz a estreia aqui no dia 5 de abril, meu filho mais velho virou e falou assim: mãe, como você é forte, né? Nossa, aquilo foi um banho de amor que ele me deu. Nossa, já valeu tudo. Então, eu, mesmo passando todas as adversidades que passei, aquela fala dele me marcou como uma tatuagem, mas tatuou o meu coração. Então, eu acho também que... é o combustível. Exatamente. A maternidade, doutora Aline, nos aproxima muito da dor das mulheres que não conseguem romper. Nós passamos a ser, de uma certa forma, porta-vozes que elas conseguem chegar até ali. Nós estamos numa cidade que a maioria dos chefes de família são as mulheres. Sim, né? Sim, são as mães solo. Exatamente, as mães atípicas, que sofrem muito porque elas entram em choque com o trabalho, muitas das vezes, no setor privado, e elas precisam fazer os acompanhamentos nas terapias com os filhos. E é justamente nesse assunto que eu quero entrar com a senhora, sobre a questão da carga horária reduzida, que é um direito da mãe atípica, e muitas das vezes elas têm medo de buscar esse direito na justiça. E isso me fez também rascunhar um próximo projeto que estaremos implementando agora em junho, voltado não só para as crianças com especificidade. Graças a Deus, Deus me abençoou com 3 filhos regulares, mas eu tenho alunos com especificidades, os trato com todo amor, porque a inclusão é isso, não é você tirar a criança de sala porque ela está entrando em crise, é você ter um planejamento e acolher ela, e junto com ela vem a mãe. A mãe atípica, ela está muito próxima da escola, né? Porque é um momento de insegurança para ela, total. Se já é para nós, deixar o filho na creche ou na escola, é 10 vezes mais para uma mãe atípica. Imagina a dor dessa mãe, né? Sim. Então,
eu tive todas essas inquietações, esses questionamentos com a sua vinda aqui. A sua vinda hoje aqui, para mim, vale mais do que uma coroa. Cristina. Repleta de diamantes, porque eu lido com muitas mães, doutora Aline, que têm essa dificuldade de procurar a justiça para redução de carga horária. A questão da redução de carga horária é uma questão, numa cidade pequena, com alto índice de desemprego, com pouca oportunidade de trabalho, né? Aquilo que a gente vê aí nos programas da TV com 500 vagas de trabalho, eu deixo aqui a minha indagação. Onde é que estão essas vagas? Porque o que chega para mim de pedido de emprego, de gente que envia currículo para mim, seja para o meu escritório, para que eu possa encaminhar para algum contato, e o que a mãe pensa? Eu vou brigar por isso, eu vou acabar perdendo meu emprego e vou ficar marcada e ninguém mais vai me empregar. E eu preciso pagar o aluguel, eu preciso comprar o arroz, o feijão, o pó de café, que está um absurdo. Sim. E aí eu vou arranjar mais problema e aí eu não vou conseguir mais emprego. A gente tem que falar sobre isso. A lei é muito bonita, Cristina. A lei é muito bonita. Mas a sua aplicabilidade nem sempre ela traz consequências positivas para a vida de uma pessoa que está numa cidade pequena como Friburgo. Eu estou sendo muito sincera. É claro que ela pode fazer um acordo. Eu não sou advogada trabalhista, Sim. tá? Não Sim. atuo na esfera do direito do trabalho. Sim. Mas existem várias possibilidades de compensação, de banco de horas, e tem ali a lei que garante uma série de benefícios para a mãe de autista, para a mãe de crianças especiais. E aí precisa fiscalizar a empresa. Me parece que o Ministério Público está fiscalizando, está apertando mais, tanto a fiscalização quanto a contribuições, INSS, como também essas mudanças legislativas que vêm para abraçar essas crianças e essas mães. Porque, doutora Aline, não deixa de ser uma violência psicológica com essas É mães. uma violência psicológica. A gente vê muita violência doméstica como só o homem que bate da mulher. Mas nós temos aí uma gama de inserções da violência, até de mulheres em altos cargos praticando com mulheres. Sim, E é uma violência psicológica. A mulher, ela pode ser tanto vítima como autora do crime, Sim. tanto de assédio moral como assédio sexual. Não existe aí nenhum tipo de diferenciação, muito pelo contrário. A gente tem visto aí os resultados dos processos, muitas mulheres serem condenadas por assédio moral. Sim. Agora, essas mães, elas precisam, antes de mais nada, quando começam um emprego, deixar isso claro, deixar essa questão clara e conversada e, se possível, colocada no papel, para que não haja depois conflitos que possam ocasionar a essa mulher uma dispensa. Sim. Né? Agora, a lei garante uma série de benefícios para mães especiais. E algumas empresas aqui em Friburgo, elas cumprem à risca, outras não. Não posso aqui falar, nem poderia citar nomes. O que eu posso dizer é: as mulheres, elas devem procurar sempre esclarecer junto ao seu empregador e depois, conforme for, se ela é regida pela CLT, enfim, procurar o sindicato, procurar a Justiça do Trabalho, procurar algum grupo, alguma ONG que possa ajudá-la nesse momento. Foi como a senhora citou no início desse nosso bate-papo, né? A justiça é inerte, nós temos que provocá-la. E provocá-la levando provas que possam convencer o magistrado a ali, né, executar uma sentença de censura. Porque se você provoca os judiciários toda cheia de dor, sem juntar as provas necessárias, pode ser que você, mesmo estando certa, não consiga uma sentença de censura de justiça, que é a que você busca. Sim. Doutora Aline, eu quero agradecer. Muito, como lhe falei desde o início, vou tornar a falar, me honra essa amizade que temos. A vida às vezes nos traz muitos compromissos, mas nós sempre estivemos nos falando e mantendo essa amizade sólida.
Quero dizer que é um prestígio para mim e um exemplo a ser seguido lhe receber aqui não só como profissional de sucesso, mas como uma mãe amorosa, dedicada, esposa e também uma pessoa que está sempre em busca de colocar a verdade embasada na lei, documentada para isso. Minha mãe dizia que palavras o vento leva, né? O que fica escrito fica guardado. Quero que envie o meu abraço ao Zuri. Enviarei. É um mês das mães repleto de felicidades. Amém, amém, que assim seja para todas as Muito mães. sucesso profissional, independente do que a Obrigada. senhora vier abraçar daqui para frente, Uhum. na área ou no setor que seja. E mais uma vez, essa casa aqui está aberta, assim como a minha, aberta o coração, para recebê-la com todo o carinho e com todo o afeto. Eu voltarei sempre que for convidada para curtir esse momento aqui de poesia, de amor, de afeto, de aconchego. Muito obrigada. Eu agradeço. Um beijo.